Olá, bom, eu sou André Luiz Moreira, eu sou jornalista, amante de cinema, produtor audiovisual e gosto de falar sobre cinema. E hoje vamos falar um pouco, vamos fazer, na verdade, uma breve reflexão sobre o cinema pós-pandemia, pós-quarentena. Quais serão as consequências do cinema após todo esse período de quarentena? Porque a gente sabe que durante todo esse período de quarentena está tudo parado, nada está sendo produzido. E como eu já disse no vídeo anterior, o cinema é uma indústria. O cinema gera cerca de 300 mil empregos. E esses 300 mil empregos estão fechados. Essas 300 mil vagas de emprego estão fechadas. Consequentemente, não está entrando dinheiro no mercado. Consequentemente, isso vai acarretar em um problema futuro para o nosso cinema. Mas isso vamos deixar para um pouco mais depois. Bom, vamos começar falando sobre a primeira grande consequência que vai acontecer quando essa pandemia acabar, quando os cinemas abrirem. Quando os cinemas abrirem, a primeira coisa que vai ser feita é lançar todos os filmes que estavam para serem lançados, né? E isso vai levar muita gente ao cinema. A gente vai perder muitos filmes, porque existem filmes que não vão ter espaço nas salas do cinema, porque muitos filmes blockbuster, filmes que trazem mais dinheiro para as salas de cinema, para as distribuidoras e para os grandes, a grande indústria de cinema. Esses filmes vão ter mais vez nas salas de cinema e, consequentemente, filmes menores, filmes que não trazem tanto dinheiro, que não atraem tanto público, vão ter pouco espaço e eles vão acabar sendo prejudicados. Beleza, a partir disso, ok. Mas existe uma questão. Como eu já disse, tudo está parado. Não estamos produzindo filme. Nós estamos aí com uma janela de cerca de 2 meses até agora, sem produzir nada, sem começar nenhuma produção e com as produções que estavam acontecendo paradas. Beleza. Algumas, quando essa pandemia acabar, os filmes que estavam para ser estreados vão estrear, os filmes que estavam em pós-produção vão estrear, ok. Mas aí, quando esses filmes que já estavam prontos e os filmes que estavam em pós-produções estrearem e saírem das salas de cinema, nós vamos ter o quê? Nós temos uma janela de cerca de 2 meses, pelo menos até agora, sem produzir nada. Isso no futuro vai trazer um buraco na programação de cinema, pelo menos eu acredito assim. Vai trazer um buraco e não vai ter praticamente nada para se exibir no cinema. Isso não é coisa quer dizer, é a curto prazo, mas não curto prazo. Isso eu falo que acontecerá mais ou menos lá para meados da metade de 2021, se tudo voltar ao normal, como está previsto voltar ainda nesse semestre. Então, lá para metade de 2021, vai existir um buraco, não vai ter o que exibir nas telas de cinema, e a indústria e as salas de cinema, as distribuidoras vão ter que pensar em algo para resolver este problema. Este é um grande problema, o primeiro grande problema pós-pandemia com relação ao mercado de cinema. Outro grande problema está relacionado principalmente ao cinema nacional. O cinema nacional, como eu já disse também algumas vezes aqui, é um cinema que ele é muito complicado de se trabalhar e de gerar recursos. Nada está sendo produzido. Ok. Existem filmes que estão em pós-produção que devem estar continuando a pós-produção de forma devagar para evitar aglomeração, porque afinal também são trabalhadores, são pessoas. Existem filmes que já estão prontos, que estão prestes a serem lançados. Ok, esses filmes vão ser lançados. E quando acabar essa pandemia, como é que a gente vai ficar? Como é que o cenário, o cinema nacional vai ficar? Porque quer queira ou quer não, o cinema nacional ainda não é independente.
O cinema nacional depende muito do dinheiro dos outros para existir. Eu expliquei no vídeo passado que a lei do audiovisual, ela arrecada fundos do próprio cinema para colocar recursos na produção nacional. Ok, mas nós estamos há 2 meses sem arrecadar fundo. Então, isso não está entrando filme. E pós-pandemia, com o Brasil gastando bilhões e bilhões tentando conter tanto a crise sanitária quanto a crise econômica, quando tudo voltar ao normal, provavelmente gastar com cultura vai ser algo que vai estar, em último caso, para qualquer governo. Principalmente no governo que nós estamos, porque o governo de hoje que nós estamos, em período normal, ele já não valoriza tanto o cinema, não só o cinema quanto a cultura. Ele já cortou gastos essenciais, gastos monstruosos com o cinema e com a cultura. Então, quando acabar a pandemia, esse dinheiro que originalmente seria destinado à produção de cinema ou qualquer produção cultural, praticamente não vai existir, porque o Brasil vai estar preocupado em resolver problemas de crise econômica, porque o Brasil está gastando muito dinheiro e eu tenho certeza que a última opção de gastos para o Brasil vai ser cinema, vai ser cultura. E isso vai acabar prejudicando a produção de cinema no Brasil. O Brasil vai acabar entrando em algo que aconteceu uma única vez lá na década de 90, quando o governo Collor criou o seu programa de desestatização na década de 1990 e acabou fechando a Imbra Filmes. Sabe o que aconteceu? O Brasil entrou numa era escura de cinema. Entre 1991 e 1995, eram produzidos cerca de 4 filmes por ano. Isso são números desastrosos. E é algo que pode acontecer. Eu acredito que é algo que pode voltar a acontecer, porque nosso cinema ele é muito dependente de recurso público. E os recursos públicos eles vão estar voltados para outras coisas pós-pandemia, que é algo assim que a gente deve reconhecer, que a gente deve aceitar, porque infelizmente é a lógica. Mas isso vai prejudicar quem gosta de cinema, quem produz cinema, e vai prejudicar quem trabalha com cinema, porque o cinema nacional movimenta mais de 2 bilhões por ano. Então o governo tem que repensar, tem que pensar se realmente vale ou não a pena gastar, investir recursos no cinema. Porque enquanto o brasileiro tiver esse pensamento de que cultura não é algo essencial, o cinema nacional não vai ter seu próprio dinheiro, não vai ser algo independente. E quando acabar essa pandemia, não vai ter dinheiro para botar dentro das produções. Aí pode acabar que nós vamos ficar com essa janela, com esse buraco. E aí, o que nós poderemos fazer? Não se sabe. Só o futuro dirá. Só o futuro pode dizer o que vai acontecer com a gente, porque é algo completamente inesperado. Foi uma coisa que aconteceu e algo que a gente não previu, que ninguém previu, nem mesmo nenhum governo previu. E acredito que com esse governo vai ficar muito mais difícil de existir cinema daqui para frente do que em qualquer outro governo, porque os recursos não vão existir. Então, fica aqui essa reflexão sobre o cinema pós-pandemia. Infelizmente, eu não tenho boas expectativas, eu não sou nada otimista. Eu acredito que vai ser muito difícil produzir a partir de agora.